Marcos, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Essa semana eu assisti um documentário no Discovery Channel sobre uma família da cidade de Vinhedo, aqui perto. Uma mãe com seu filho, brincando com seu filho. Um dia o seu filho passou mal, ficou sentindo dores, e ela levou o menino para o hospital. Chegando no hospital, o menino foi examinado e detectaram que ele tinha um câncer avançado e já ficou internado para operar. E ficou algum tempo lá sendo tratado. Esta mãe, no dia no hospital, ela viu um vulto preto perto dela, que ela ficou arrepiada, paralisada e assustada com aquele vulto, mas ela não falou para ninguém. Pois o menino ficou sendo tratado no hospital, e os médicos tentaram de todos os meios recuperá-lo, mas a doença tinha avançado. E ela ali no hospital, perto do filho, cuidando do filho, uma noite apareceu uma poça de sangue debaixo do leito do menino. As enfermeiras vieram, olharam para o menino, não tinha sangue, pesquisaram o sangue e não tinha explicação de onde veio aquele sangue. E volta e meia a mulher via aquele vulto escuro. Depois de um tempo o menino morreu. A mãe ficou com um comportamento estranho, já desde alguns dias. E depois da morte do menino, depois de alguns dias, a mãe ficou profundamente deprimida e abatida sobre uma cama. E ela só falava de morte e de morte. E o vulto que ela viu, ela não contou para ninguém aquilo ali. E
deitada na cama, sem comer já há alguns dias, falando de morte, numa personalidade diferente. A sua família foi atrás de um padre. Encontrou um padre que era da renovação carismática. O padre, chegando na casa, percebeu que tinha alguma coisa espiritual naquele lugar. Entrou no quarto, começou a ler a Bíblia, a mulher começou a falar com voz de homem, xingando o padre, de tudo que é nome. Mas o padre falou em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, em nome do Evangelho. O padre pôs a mão na mulher, na cabeça dela, e expulsou o espírito, e aquela mulher se acalmou, e a casa se acalmou. E dali a alguns instantes, aquela casa foi infestada de ratos. Começou a entrar ratos na casa de tudo que é lugar, entrando na casa de todos os lugares. O padre perseverou ali na oração, no exorcismo, e os ratos sumiram. Os ratos sumiram. Essa mulher, o documentário, eles vão contando passo a passo o que aconteceu. Essa mulher hoje está bem, ela diz que agora ela está liberta do mal, nunca mais viu nem sentiu nada, porque ela finalmente entendeu e conheceu o amor de Jesus Cristo no seu coração. Ela foi liberta. Eu assisti esse documentário essa semana, e é impressionante como esses canais, os canais abertos também, mas os canais fechados, Discovery e outros mais, estão mostrando documentários, programas, cujo tema são as coisas sobrenaturais, são coisas espirituais. É impressionante o número de casas mal assombradas, de coisas, de fenômenos sobrenaturais que têm acontecido e de pessoas vitimadas por esse tipo de coisa, pelo mal, por forças sobrenaturais, por forças demoníacas, por forças do diabo. E a nossa cultura, o nosso povo brasileiro é um povo que lida muito com isso. E esse texto que eu escolhi hoje para pregar é um texto que mostra uma situação dessa, de um homem possuído pelo diabo, pelo mal, mas que vivia também numa região, numa cidade e numa cultura demonizada, numa cultura marcada pelas influências do mal. Então, esse texto bíblico mostra essa história do mal em várias facetas da vida, em várias dimensões. E é impressionante porque hoje há muita gente de igreja evangélica, até pastores, que não acreditam nessas coisas, que não acredita na possibilidade de possessão demoníaca. E o que mais nós vemos hoje são pessoas oprimidas e possuídas por espíritos malignos. E a igreja precisa saber e conhecer essa verdade, porque boa parte do ministério de Jesus aqui na terra foi lidando e expulsando demônios. E hoje cientistas, canais de televisão estão pesquisando esses fenômenos, porque a partir de certo ponto de vista é inegável que há manifestações sobrenaturais que não podem ser explicadas pela ciência, que não há explicações lógicas, razoáveis, e há coisas assim, volumes de aparições, de manifestações, que são forças sobrenaturais, e a maioria delas do mal. Esta cidade aqui, que em algumas versões é chamada de Gadara, nesse aqui é de Gerasa, fazia parte de Decápolis, as 10 cidades que haviam sido dominadas por Alexandre o Grande, que depois da divisão do poder ficou com os Ptolomeus e os Seleucidas, que brigavam, e a cidade de Gadara, volta e meia, ela era possuída por um poder político, militar. E esses poderes dominavam a sua cultura, a sua identidade. E essa cidade é uma cidade que volta e meia, ela está sendo dominada por potestades políticas. É os Ptolomeus, depois os Seleucidas, depois são dominados pelos
Os judeus na revolta, que quando eles se revoltaram, os macabeus e dominaram essa cidade, e depois agora eles estão sendo dominados pelos romanos, as legiões romanas na cidade inteira. A cidade é uma miscigenação de culturas, de crenças, de ideias, de práticas. Não há uma identidade nacional, não há identidade cultural. Há uma possessão política sobre essa cidade. E esse processo é a manifestação dessa possessão cultural. E nesse texto, quando Jesus chega naquela cidade, nós percebemos a ação do mal na vida de uma pessoa e na vida de um povo, na vida de uma cultura. O que ele faz? Ele faz que o homem seja violento. O homem não consegue ter, a mente é perturbada, ele não consegue ter uma vida social, ele começa a destruir tudo, ele perde o controle emocional, ele destrói o seu relacionamento social e ele gera violência contra os outros e contra si mesmo. Ele destrói as cadeias, ele se fere, ele se corta, ele vive nos sepulcros, nas regiões da morte. Nas regiões da morte ele se encontra e por ali ele vive. O demônio leva o homem para as regiões da morte, para a violência contra os outros, contra si mesmo, para a desestruturação emocional, mental, psíquica. O mal domina esse homem. E ele vive como um excluído, mas é um excluído que o povo sustenta ele, o povo conhece, o povo sabe quem ele é. Naquela cultura demonizada, aquele homem vive lá sendo o possesso daquela cidade, daquele povo. E o demônio faz isso. E o diabo faz isso. Certo jornalista dizia que não acreditava em diabo, demônio. E daí em 1994 ele foi escalado para cobrir a guerra em Ruanda. Em Ruanda aconteceu em 30 dias, um mês. Em Ruanda houve uma incitação de ódio. Havia duas grandes etnias, os Tutsis e os... não lembro o restante aqui. Mas eles levantaram um grande ódio nas duas etnias. Dentro de 30 dias, 1 milhão de pessoas foram assassinadas. 1 milhão. Havia corpos em todos os lugares daquele país. As estradas estavam apinhadas de corpos. Todos mortos, não com metralhadora, mas com facões e enxadas. 1 milhão. Quando o jornalista chegou naquele país, ele viu os rios transformados em sangue. O ambiente, a atmosfera carregada de ódio, de violência, de destruição. Naquele lugar, ele viu o mal existe. O mal está nesse lugar. O mal está encarnado nesse lugar. O diabo produz violência. E percebam isso. Por que há tanto mal nesse mundo? Porque o coração humano, ele se liga com o diabo. A gente é mais parecido com o diabo que com Deus, você sabe disso. Um filme, para fazer sucesso, ele precisa ter violência e sexo. Quanto mais violento, melhor. Quanto mais o Stallone mata, mais dá audiência e ibope. Os programas policiais que pingam o sangue é que o povo gosta. São esses que fazem o sucesso dos apresentadores sensacionalistas. O coração humano é propenso ao mal, o pecado. O coração produz isso e o diabo se alimenta dessa produção humana, se une a ela, se miscui com ela e incentiva e produz ela. Então eu não estou aqui tirando a responsabilidade do homem, o homem é responsável. Mas o diabo se alimenta dessas produções, se miscui nela e produz e potencializa esse tipo de coisa, que cria uma dimensão coletiva, social, cultural e por aí vai. Agora, eu quero falar da cidade. Individualmente, esse homem ficou lá, violento, se autodestruindo, se cortando. Uma cultura hoje de meninos e meninas que se cortam, que se mutilam, que se destroem.
Alteradores de consciência, que são as drogas, as bebidas, que vão afetando a mente das pessoas, instrumentos do pecado com o diabo. Quem matou Amy Winehouse? Ela e o diabo, que é o espírito de morte, que escraviza as pessoas pelo pavor da morte, que gera as drogas, o crack, a cocaína, que gera uma indústria que incentiva esse tipo de coisa, os alteradores de consciência, porque quando o ser humano altera a sua consciência, ele abre portas para dimensões espirituais que entram dentro dele. Meu pai foi alcoólatra quase que a vida inteira, e eu vi barulhos, vi coisas no quarto do meu pai, na vida do meu pai, que extrapolava a dimensão do álcool, extrapolava a dimensão humana, porque ao se tornar um alcoólatra, ele perdia a consciência e ela deixava de ser senhor de si mesmo, e a sua consciência, a sua mente era influenciada pelo mal, pelos espíritos que atuam nesse tipo de coisa. Demônios, demônios e demônios. Então, alteradores de consciência, sejam qual for, são portas e meios, instrumentos do demônio dominar, oprimir, escravizar e matar pessoas. E matar pessoas. Quando Deus permite, Ele mata. Matou até os filhos de Jó. Matou tantos outros. Quando Deus permite, Ele mata. Hebreus 2,14, Jesus veio nos libertar daquele que tinha o poder e o pavor da morte, que era Satanás. É isso que o texto está falando. Agora eu quero pular um pouco o texto, depois eu vou voltar, mas veja. Quando Jesus libertou esse rapaz, esse possesso, o povo veio. E o povo ficou sabendo o que tinha acontecido. Que Jesus permitiu os demônios, que se chamou de legião ou multidão, que eram muitos, uma associação tanto aos demônios quanto às legiões romanas que oprimiam o povo. Jesus permitiu que eles fossem aos porcos. Os porcos eram proibidos, o judeu criar porcos e comer a carne de porco. A lei de Moisés ainda estava em vigência. Porcos eram o símbolo da imundície, da mistura racial desse povo. Então, dentro da lei de Moisés era proibido. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. E veja, o texto diz que eram 2.000 porcos. Você vê a quantidade de demônios. Uma legião romana chegava a ter 6.000 soldados. Estavam dentro daquele homem. E veja a obsessão demoníaca por estar dentro de corpos, dentro de seres. Se não forem humanos, podem ser de animais. E há também possessões de animais. Há também. Jesus permitiu, os porcos se precipitaram. Não foi Jesus que matou os porcos, foram os demônios. Se precipitaram lá. Quando o povo chegou, o povo ficou sabendo daquela história, o seu possesso foi liberto. O homem que estava totalmente excluído, violento, agora está lá em perfeito juízo, vestido, calmo, tranquilo. E aquele povo fica sabendo que Jesus libertou, que os porcos morreram, e o povo fica com medo de Jesus e pede: vai embora daqui, Jesus. Não fique aqui, Jesus, nós não te queremos aqui. O povo fala: por favor, vai. E Jesus vai. Agora veja, que cultura é essa que havia sido dominada, miscigenizada? Que povo é esse? Já é um povo que tem uma cultura, uma mentalidade aprisionada pelo diabo. Por isso que o que foi liberto fala: Jesus, eu quero ir contigo. Jesus falou: volta para a tua casa, volta para os teus e conta para eles, porque esse povo precisa ser liberto. Agora, o que leva o povo a fazer isso? O interesse econômico e a demonização cultural. Primeiro, eles perderam economicamente os porcos. O dinheiro vale mais do que a vida. A economia vale mais do que a vida. O dinheiro sobrepuja o valor de um ser humano. Perdemos muito com os porcos. Vai que Jesus expulsa mais demônio e a gente vai perder todos os que nós temos, ou vai que aconteça alguma coisa. Mas de alguma maneira Gadara não quer Jesus. Não quer Jesus. Irmãos, eu falei aqui vários estudos sobre o cristão e a cultura, e eu sempre enfoquei a cultura de um aspecto positivo, para que a igreja se envolva na cultura brasileira e aprecie elementos positivos da cultura.
da cultura brasileira. Mas hoje à noite eu quero dizer que tem elementos da cultura brasileira que são demonizados. Há elementos da nossa cultura que são possessos. E eu quero apontar 3 elementos dessa cultura nossa, que são elementos de atuação maligna. Primeira delas, li hoje no editorial da revista Veja, o número de denúncias que se multiplicam de corrupção, e o editorial dizia: o povo não se indigna mais, não fica mais indignado com isso, acha normal, se acostumou, é assim mesmo. A corrupção, a lei de levar vantagem em tudo, a esperteza, a malandragem, a enganação, a mentira, a corrupção crônica do nosso país. Os políticos estão lá roubando e o povo não fica indignado, sabe por quê? Porque o povo também é corrupto e ladrão. O povo brasileiro é um povo safado, me desculpe. Se você se inclui, nós somos safados, nós gostamos da maracutaia, nós gostamos de passar a perna, de burlar, de comprar o guarda, de subornar o cara. Nós somos malandros e esse é um elemento do mal na cultura. Esse é um elemento de portal onde o diabo se assenta e age. Quando ministérios inteiros do governo estão acampados lá, os políticos que só roubam. A revista Veja fala de 140 mil contratos públicos, 80 mil foram detectados pelo Tribunal de Contas que tem irregularidades. 80 mil! 80 mil! O partido que domina o Ministério dos Transportes, o Partido da República, é uma cambada de ladrões, chama PR, Partido da República, vai ser Partido do Roubo. E aí o que é pior? Maior parte do Partido da República, o domínio é de uma igreja que se diz evangélica. E aí, pasmem os senhores, a corrupção dentro da igreja evangélica. O que tem de pastor safado, pilantra, ladrão, estelionatário, aos montes. E o que é pior? O povo sabe e o povo gosta. Porque assim como é o sacerdote, é o povo. E eu diria um monte, presidentes de denominações, ladrões. Há denúncias no Brasil que igrejas evangélicas foram iniciadas com dinheiro do narcotráfico colombiano. Se o Brasil fosse um país sério, obrigaria todas as igrejas a abrir suas contas, faria uma devassa de deixar de lavar dinheiro nisso tudo. Igrejas que funcionam assim, o que é isso? É um espírito, é um potestade, é a malandragem, a corrupção que desvia milhões e milhões dos que não têm dinheiro, dos que não têm escola, dos que não têm saúde, não tem nada. Malandragem, corrupção, e o que é pior? A gente aceita isso, a falta de ética, a gente aceita a mentira, burlar contrato, passar a perna no outro, mentir no emprego, você condena o político lá, mas você engana seu patrão, você é um mau funcionário, você leva coisas do escritório para casa, você mente. Isso é uma cultura demonizada. O nosso país é assim, quase todas as prefeituras do Brasil têm corrupção, quase todas. Quando eu mudei de Londrina para cá, no último mês que eu estava lá, fui pregar numa rádio, o locutor evangélico me chamou, falou no programa, era uma grande rádio, falou assim: agora a cidade vai mudar. Essa rádio é da mulher do prefeito, ela é crente agora. E, olha, aqui nós temos culto todo dia. Eu saí, eu vim embora, mas falei, Londrina vai mudar. Cheguei lá, semana passada, estava lá, denúncia, querem pedir o impeachment do prefeito, que tem um esquema de corrupção. Quem é o chefe da quadrilha? A mulher do prefeito. Dentro das igrejas, falta de ética. Antigamente um pastor que comprava e não pagava, ele não podia pregar. Hoje ele tem canal de televisão. E o povo aceita isso. E o povo concorda com isso. Isso é uma área da cultura demonizada. Segunda área da cultura brasileira demonizada, sensualidade. Sensualidade
Essa cultura do Brasil, da sensualidade, do adultério, da prostituição, da traição, é uma coisa que ganha ares normais, comuns, é um negócio absurdo como está imiscuído na mentalidade das meninas, das moças, dos rapazes, dos meninos desde cedo, já é uma coisa natural, normal, comum. O sexo é uma ferramenta do inimigo para prender pessoas, escravizar, destruir, oprimir e possuir pessoas. Há uma obsessão demoníaca também nessa área. E eu não vou falar sobre isso hoje, mas depois a gente poderia estudar vários textos bíblicos sobre esse assunto. Essa semana a minha mulher falou assim, olha, veja o que as crianças estão assistindo na TV, já era tarde da noite. Eu fui ver. Programa A Fazenda. Começou a mostrar os participantes. Eu falei, criançada, vocês não vão assistir isso não, pode desligar e vão dormir. Os participantes que eu vi, todos estavam ali por causa da prostituição ou da sensualidade. Todos. Os que eu vi, talvez tenham outros. Mas os que eu vi estavam lá por causa disso. E é uma rede de televisão de uma igreja, bancada por dízimos, a promoção da prostituição, da safadeza, do adultério, da traição. O homem foi feito, irmãos, para ter uma mulher só. Mulher para ter um homem só. Para o jovem ter relação sexual depois do casamento e ser fiel à sua mulher. Espírito maligno vai destruindo casamentos e casamentos. Pasmem, senhores. E você, mulher, não dá um cutucão no seu marido com essa não, porque ele deve estar fora dessa, mas presta atenção nessa. Presta atenção nessa, por favor, que não vai dar muita bandeira. Você dá um cutucão no seu marido aí, vai pegar mal aí. E eu estou vendo. Uma grande revista evangélica, um Instituto Americano de Pesquisa, agora chegou no Brasil e fez a maior pesquisa do comportamento sexual entre os evangélicos. Uma grande pesquisa pela internet, pesquisa séria, anônima. Maridos evangélicos casados, porcentagem dos que já traíram a esposa, 24%. 24% de maridos crentes já traíram as esposas. Já traíram. Mulheres, 11,5% já traíram seus esposos. Espírito de adultério, de prostituição, que glorifica essas mulheres que não têm nada na cabeça nem no coração, mas tem um monte de silicone na parte de trás. Essa é uma cultura demoníaca, irmãos, satânica. A pornografia escraviza milhões, gera milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro e pessoas escravizadas, dominadas por esse mal. Cultura demonizada. Terceiro e último, ocultismo. Cultura brasileira brinca com coisas ocultas, com elementos que Deus proíbe, porque ao mexer com isso, você está mexendo com explosivo espiritual, com demônios. A Bíblia fala, não consulte mortos, porque ao invocar mortos vai vir um demônio enganador. Não tente adivinhar o futuro, isso não pertence a você. Quem faz isso são os espíritos adivinhadores, enganadores, demoníacos. Não mexa com isso, não mexa com invocação com espíritos, com leitura de mão, com adivinhação, com tarô, com sessão espírita. Isso são portais dimensionais para demônios entrarem. Agora o povo brasileiro tem essa cultura de mexer com isso, de invocar isso, de fazer isso, de vai na igreja num dia, no outro dia vai no terreiro, vai na sessão, toma um passe, toma aquilo. Isso tudo, irmãos, é artimanha, é cilada. É a armadilha do diabo para prender e escravizar pessoas. Primeira vez que eu vi uma coisa assim, diferente, eu era um menino. Na minha casa, colocava mesa branca, abria a Bíblia, copo de água, vela e alfazema. Aquele alfazema assim, aquele perfume. Nunca esqueci o cheiro daquilo. Começava a invocar, o espírito baixava, a mulher começava a falar com voz de homem.
Aí começava a falar a vida de um por um, aí falou a minha vida. Eu era menino, nunca esqueci. Deu um passe em mim e falou assim, você reprovou de ano? E eu tinha reprovado mesmo, o Espírito falou. Porque você não veio aqui pedir minha bênção. Olha, falou isso. Mas a partir de hoje eu vou dar um passe aqui em você, falando a vozona, você nunca mais vai reprovar. E nunca reprovei mesmo, olha que espírito miserável. Espírito. Aí eu perguntei, mãe, mas de onde vem isso? Meu filho, minha mãe que era uma católica, não saía da igreja. Isso vem das águas. É o espírito das águas. Das águas, mas tem espírito nas águas. Aí a minha mãe, muito sofrimento, muito doente, meu pai alcoólatra, ia lá todo dia na missa e rezava, mas nada mudava. Meu pai ia lá, mas não mudava. Aí ela começou a ir lá na vizinha que batia tambor. Ia lá no tambor e depois, tanta doença, ela foi atrás do curador lá em Goiás. E aí o curador falou, fica em casa que a senhora vai ter uma operação espiritual. Ela deitava no quarto, acendia a vela, apagava a luz, via um espírito e operava a minha mãe. E ela ficava com as dores da operação, porque o espírito operava, aquela dor que ela tinha sumia, mas dali uma semana aparecia duas. Como lá na sessão espírita, tira 1, entra 5, entra 10, entra 15, porque isso é obra do diabo. Isso é obra do diabo, do enganador, das trevas. Não se brinca com isso. Por isso que a minha família era oprimida, por isso que a minha mãe era oprimida com doenças, por isso que meu pai não se saía da bebida. Até quando Jesus entrou de fato na minha casa, na minha família, no coração dos meus, aí Jesus libertou tudo isso. Aí Jesus quebrou todo o mal. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E 1 João capítulo 3, versículo 8 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio, não para enganar, não para ficar com essa coisa maligna, enganadora de mortos. Mortos não voltam. Opressiva, mórbida. Jesus veio para libertar totalmente. E aí eu quero concluir essa mensagem falando o que eu devo fazer diante do mal. Primeiro, você precisa discernir o mal. Você precisa discernir o mal. Jesus chegou lá e já discerniu. Jesus sabia discernir o que era e o que não era. Você precisa discernir. Você não precisa entrar na paranoia, dizer que tudo é demônio. Você não precisa entrar nisso. Mas também você não pode ser ingênuo. Você não pode ser bobo. Você não pode ficar achando, isso não é nada. Você não pode deixar de abrir os seus olhos para a dimensão espiritual. Jesus disse que Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não está de brincadeira. Diz que os principados e potestades do mal são contra nós. Eles nos odeiam. Então Ele não está de brincadeira. E Efésios 6,2 que eles são organizados. Ele tem estratégia. Então você tem que discernir o que é do mal, o que é do diabo, o que é do demônio, o que está agindo na minha vida. Eu não creio que um crente nascido de novo seja possuído por espírito. Mas eu creio que ele é oprimido. Eu creio que o diabo oprime. Coloca doença. Eu creio que o diabo entra e perturba a mente, coloca pensamentos obsessores. Eu não creio que um crente cheio do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, seja habitado pelo demônio. Não pode ser habitado. Mas ele pode ser oprimido, tentado. Talvez você, ao lidar com o pecado, abrir sua vida para o pecado, andar vivendo no pecado, você esteja dando lugar, como diz Paulo, não deixe lugar ao diabo, e não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, se você dormir com raiva, a raiva vai virar ódio. E se ao virar ódio, você já está dando lugar para o diabo. É muito simples. Começou a odiar, 1 João capítulo 3, o mesmo versículo que eu falei, diz, quem vive pecando não é de Deus, é do diabo. Quem odeia, quem vive na mentira, quem vive no pecado, não anda na verdade e na luz. E o diabo oprime, engana, e às vezes até destrói. Não o regenerado nascido de novo, mas muito crente não tem o discernimento espiritual para perceber o que é do diabo. Na dúvida, meu irmão, eu mando embora. Eu não tenho problema com isso, na dúvida eu mando embora. Tem algum pensamento na minha cabeça, alguma coisa estranha na minha casa, demônio, sai fora desse lugar. Pode até não ser, mas se for, vai embora agora, assim mesmo. Na dúvida eu mando embora, pelo sangue de Jesus. Discernir o mal. Segundo, confrontar o mal. Jesus vai lá e confronta.
Jesus já chega e manda o demônio embora. Você tem que confrontar o mal. Interessante, quando Jesus chegou, quem gritou de medo foi o demônio. Quem foi atormentado foi o demônio. Quando Jesus, e quem tem Jesus, o demônio é que foge. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não somos nós que fugimos dele, é ele que foge de nós. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem que ir lá e repreender, expulsar e ir nas casas. Interessante esses canais que eu falei que mostram essas casas, essas coisas malignas nas casas. A maioria dos que vão lá, quase sempre quem vai é um padre. Por que os pastores não vão? Porque a maioria dos pastores fica chamando para vir para a igreja e não vai lá onde está. Porque às vezes o crente também não vai lá. Fica só, venha para a igreja, venha para a igreja. A gente tem que sair daqui para lá, onde tem alguém sofrendo, onde tem oprimido. Eu vou lá orar e essa pessoa vai ser liberta em nome de Jesus. Você não tem que ficar aqui esperando e vai ao encontro deles. Jesus foi ao encontro e confrontou o mal. Tem um mal na sua vida, tem um mal no seu coração, tem um vício que você não se liberta, tem um pensamento, uma obsessão, tem um negócio que oprime você. Repreenda isso em nome de Jesus. Ore contra isso, confronte esse mal. Às vezes há fortalezas, há áreas da nossa vida que estão presas. Porque você não entregou para Jesus ainda finanças, vida sexual, familiar, relacionamento. Você tem que confrontar o mal em nome de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não tem que viver acorrentado, amarrado, algemado. O mais valente já despojou o valente e tirou os seus bens, diz a Bíblia. Em Colossenses 2,15 diz que na cruz Jesus despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo, ao ridículo e triunfou deles na cruz. Jesus já venceu. Você tem essa autoridade e esse poder. Em Lucas Jesus diz, eis aí vos dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Jesus nos deu essa autoridade. Vá confrontar e, em terceiro lugar, vá libertar os oprimidos. Saia daqui cheio do Espírito Santo e diz, eu sou do Senhor e onde eu chegar, a luz tem que brilhar e o demônio vai dar o fora em nome de Jesus. Você é um exorcista de Deus. E aquele grupo que eu brincava, você também é um caça-capeta. Ligue para você. Você é o homem, é a pessoa cheia do Espírito Santo, que vai orar para esse povo, por casa mal assombrada, por gente que fica vendo vulto, por gente que ouve vozes. Você vai orar lá e põe a mão sua lá e abençoar aquele lugar e repreender todo o mal. No nome de Jesus. E pode ser na sua casa, pode ser na sua família, pode ser na sua mente, pode ser no seu corpo, pode ser nos seus pensamentos. Quantas vezes em oração a gente está orando, vem pensamentos lascivos, malignos. Quantas vezes você quer entrar em comunhão com Deus, vem ideias estranhas que não estão em você, vem sentimentos. Repreenda tudo isso no nome de Jesus. E faça isso, irmão. Põe a mão sobre você mesmo e diz, o mal, o pensamento, a ideia, o sentimento, eu expulso no nome de Jesus, e sobre mim está a bênção, a paz, a glória e a salvação, aleluia. Sobre mim está o sangue do Cordeiro, sobre a minha casa eu repreendo na autoridade de Jesus. Jesus foi e libertou, e libertou, e libertou com compaixão. Jesus disse para o homem, olha, Deus teve compaixão de você. Exorcismo, irmão, não é espetáculo e não é brincadeira, não é para ficar pondo as pessoas no ridículo. Exorcismo não é para brincar com a pessoa lá. Eu já vi tanta coisa feia. Você tem que amar aquela pessoa ali. Tem que dar muito amor e carinho. Quando a pessoa está oprimida, está possuída. Cuidar dela. Tratar da recuperação psicológica, emocional, espiritual. Jesus fez isso com grande compaixão. O que a igreja deve ter? Compaixão. Há muita gente presa, irmãos. A gente presa nas trevas, porque foi consagrado pelo pai e pela mãe. Você sabia disso ou não? Há pai e mãe que consagra filhos a demônios, a espíritos. Eu já conheci pessoas assim, viram a vida inteira atormentada. Já vi pessoas assim, já vi histórias de pessoas assim, que desde cedo ela era atormentada por isso, por aquilo. Pessoas que bebiam 2 litros de cachaça e não alterava nada na sua consciência. Espíritos maus. A cultura brasileira está cheia de gente que mexe com o oculto e estão nas trevas.
precisa de um exército da luz para expulsar todo o mal em nome de Jesus. Um exército de santos, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão na autoridade do Senhor, para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você pode ser essa pessoa, você tem que ser cheio do Espírito Santo e sair, igual Jesus falou, você foi liberto? Volta para os seus, prega para a sua família, conta o que Deus fez na sua vida, seja um instrumento de Deus para libertar, para exorcizar e para purificar esse povo e essa cultura. Se Deus já libertou você, vá contar para eles, vá testemunhar para eles, vai ser instrumento de luz, de salvação para essas pessoas. Faça isso, seja um missionário. Seja um instrumento de Deus, não aceite passivamente isso. Ah, o meu vizinho, o meu outro está indo nisso, está indo naquilo. E aí o pessoal que tem essas coisas sempre cai num centro espírita. Aí o espírito esperto, igual falou para o meu irmão, você precisa desenvolver, você tem o dom da mediunidade. Para que meu irmão virasse médium, enganação, mentira, para aprender. Há muita gente assim no nosso país, irmão. Deus nos colocou aqui para ser instrumentos de libertação em nome de Jesus. Eu nunca vi um médium feliz, eu nunca vi um médium ter paz, eu conheci vários, sempre debaixo de dores, de cabeça, de sofrimentos, de perturbações, de opressões. Também o espírito chama ele de mula ou de cavalo, que espírito maldito é esse? Deus nos colocou aqui nesse lugar, irmãos, para sermos instrumentos de libertação nessa cidade, para a glória de Deus. Essa igreja ser cheia do poder de Deus para confrontar o mal, exorcizar o mal, que às vezes está dentro de você, na sua casa, na sua família. Hoje à noite é noite de libertação em nome de Jesus. Na sua casa, na sua mente, no seu coração, na sua família, você fala, Senhor Jesus, limpe a minha vida agora. Minha família foi liberta, nunca manifestou demônio nenhum, mas tinha um monte. A palavra e a oração libertou. A palavra e a oração. Eu quero que você creia nessa palavra. Que você ore por você. Senhor, me liberte de todo mal. Talvez seja um pecado, um vício, um pensamento, uma doença que não é diagnosticada. Não é diagnosticada. Ninguém descobre. Jesus me liberta. Eu vou sair daqui hoje livre pelo poder de Deus, em nome de Jesus, amém? Domingo passado eu pregava sobre o medo lá na minha igreja que eu pastorei em Londrina, fiz a oração, eu fazer a oração final, vi uma mulher na frente, balançando assim, e eu falei, eu vim para cumprimentar, abraçar o povo, e esse demônio vai me impedir? E a mulher caiu no chão, aí eu orei, falei, abençoei o povo, pode ir embora, deixa aqui, pus a mão na cabeça, espírito maligno sai dela, sem barulho, sem demorar muito, que eu preciso cumprimentar o povo. Sai agora em nome de Jesus. Falei baixo no ouvido da mulher. Ela estava se contorcendo. Ela ficou boa, se levantou. Era uma mulher que morava na rua, que está começando a frequentar na igreja, e naquele dia se manifestou. O Senhor Jesus está aqui para destruir toda a obra do diabo, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé e nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Ore por sua vida. Há áreas da sua vida que estão presas no pecado. Peça para o sangue de Jesus te libertar. Confesse o seu pecado. Feche a porta. Encha-se do Espírito Santo. O mal está agindo na sua vida, na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo. Repreenda esse mal em nome de Jesus. Repreenda da sua vida, do seu espírito e da sua alma. Repreenda tudo isso. Repreenda. Na sua casa, na sua família, no seu casamento. Você precisa ser liberto de algum vício, de algum pensamento mal, de algum sentimento autodestrutivo, pensamentos de morte, pensamentos de loucura, de traição. Você tem sido oprimido por ideias, por obsessões, por depressões espirituais. Nós vamos orar em nome de Jesus. O Senhor vai operar nesse lugar, vai libertar a sua vida para a glória de Deus Pai.
para a glória de Deus, Pai. Se você sente que há algo errado, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Mas nós vamos orar por todos, mas se há algo específico, vem aqui na frente. Talvez na sua família, na sua mente, algo que seja uma opressão, uma tentação, uma cadeia, uma fortaleza do mal. Saia do seu lugar agora, a igreja fique orando, vem aqui na frente. Pode vir orar em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pode vir sem vergonha, coloque a sua vida, sem temor, coloque a sua vida na presença de Jesus. Ele está aqui com a sua compaixão, com o seu amor, para agir, para libertar, para operar na sua vida. Saia do seu lugar e vem aqui, irmão. Nós vamos orar por você, orar por sua vida, pela sua família, pela sua casa. Se você sente que alguma coisa tem acontecido, saia agora. Não fique preso. Vem aqui na frente. Coloque-se diante de Deus e nós vamos orar ao Senhor. Pode colocar. Coloque sua vida, sua família, sua casa, suas emoções. Se há coisas estranhas, se há ideias, se há pensamentos, coloque diante de Deus. Pode sair do seu lugar. Vem, irmão. Não fique com medo. O Senhor Jesus está aqui para te libertar, para te abençoar e te salvar, para acabar com todo mal, para quebrar toda cadeia, toda algema. Aleluia, aleluia. Coloque sua vida na presença de Deus. Pode vir, irmão. Chegue aqui perto e vamos orar. E a igreja esteja orando por sua vida, por sua família, por esta igreja. Santo e eterno Deus, Deus vivo e Deus poderoso, Deus de toda graça, de amor e misericórdia, Deus de toda paz, Deus que enviou Jesus naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, para nos libertar de todo mal, para destruir toda obra do maligno, no nome de Jesus Cristo, aquele que está acima de todo nome. Eu oro por essas pessoas que estão aqui na frente, e eu repreendo todo mal, toda obra maligna, que o Senhor sabe, cada luta, cada opressão, cada tentação, cada armadilha que essas pessoas estão enfrentando, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos, nós desfazemos, nós expulsamos. Saia dessa vida, dessa família, dessa mente, desse coração, seja qualquer vício, pecado, doença na alma, doença no corpo, doença na mente, pensamentos, sentimentos, prisões espirituais, algemas, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos que o Espírito Santo enche essas pessoas agora, queime toda impureza, todo mal, toda doença, toda tristeza, toda depressão, todo espírito de morte, de suicídio, nós repreendemos no nome de Jesus, ó Pai. Que o Espírito Santo enche essas pessoas, o corpo, a alma e o espírito, que o Senhor derrame sobre eles fé, paz e alegria, que o Senhor quebre as cadeias, em nome de Jesus. Que o teu povo tenha vitória, que o teu povo viva na bênção, que o teu povo ande na luz, que o teu povo seja cheio do Espírito da glória de Cristo, meu Pai. Não aceitamos a opressão, não aceitamos vivermos cativos, oprimidos, humilhados, derrotados, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberta a mente do teu povo, liberta, Senhor, as finanças, liberta, Senhor, a alma, liberta as emoções, liberta, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que cada um aqui seja cheio do Espírito Santo e que o fogo do Espírito queime todo o mal, toda impureza, que o fogo do Espírito liberte pessoas de vícios, de pecados, de pensamentos, que o Espírito Santo traga a santificação, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a fronte de cada um e sobre cada casa, cada família. Que o maligno não toque nenhum desses, não entre na nossa casa. Nós repreendemos toda imundície, toda mentira, toda sensualidade, todo mal, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Derrama o teu poder sobre essa igreja aqui, meu Pai. Aqui haja poder e unção, haja glória e haja vitória, Senhor. Visita os irmãos que estão nos bancos, visita aquele que está desanimado,
que anda abatido, uma vida medíocre. Levanta esse irmão hoje, meu Pai, cheio do Espírito Santo e do poder, cheio da luz de Deus, para libertar os cativos e dar vista aos cegos, e ressuscitar os mortos, e ver as maravilhas de Deus, a salvação de Deus. Unge essa igreja, Senhor. Derrama o Espírito sobre essa igreja, meu Pai. Enche-nos da unção, Senhor. Que a gente saia daqui hoje para visitar os enfermos, para orar pelos oprimidos, para abençoar os sofridos, para visitar os encarcerados. Que a gente saia daqui hoje, Senhor, com as mãos abençoadas para abençoar, em nome de Jesus, Senhor. Unge o teu povo e adestra o teu povo para a guerra, para a vitória. Eu abençoo, eu oro, na autoridade do nome de Jesus sobre esse povo. Que cada um receba a liberdade, a vitória que há em Jesus Cristo. Aleluia. Amém, amém e amém.